Olá, pessoal. Sou o aluno Micael Tomé, monitor da disciplina de Zoologia dos Invertebrados 2. E para darmos continuidade ao assunto da disciplina, vou falar um pouco sobre a parte introdutória do filo Annelida. Bom, a palavra Annelida significa corpo com pequenos anéis. E o filo Annelida ele está representado por animais como as minhocas, vermes anelados marinhos e sanguessugas, como podemos observar nessas imagens abaixo, respectivamente. Nesta primeira imagem, nós temos a representação da classe Oligoqueta, né? A classe a qual as minhocas pertencem. Nesta segunda imagem, nós temos um representante da classe Poliqueta, que é esse verme anelado marinho. E nesta terceira imagem, nós podemos observar um representante da classe Irudine, que é a sanguessuga. Bom, os representantes do filo Annelida podem atingir de poucos milímetros até 3 metros de comprimento. Parece bem estranho ouvir isso, mas já foi, já foi visto anelídeos de um gênero específico que chegou a medir 3 metros de comprimento, mas é normal achar anelídeos com mais de 70 centímetros de comprimento. No final desta apresentação, eu vou mostrar uma imagem para vocês destes animais. Bom, atualmente, aproximadamente 16.500 espécies foram descritas. E as características morfológicas básicas que vão distinguir os anelídeos é que eles são animais protostômios, celomados e metamerizados. E eles também, em relação à sua alimentação, eles apresentam todos os hábitos alimentares: filtração de suspensões, ingestão de depósitos de material orgânico, detritivoria, herbivoria e carnivoria. E esses animais eles também possuem uma grande importância ecológica, econômica e medicinal. Como eu citei a palavra metamerização no slide anterior, eu trouxe aqui o significado e um exemplo de metamerização para vocês. Metameria ou metamerização em zoologia é sinônimo de segmentação corporal. Consiste na organização do corpo em segmentos iguais ou semelhantes que se repetem ao longo do seu comprimento. Nessa imagem abaixo podemos observar claramente essa questão da metamerização, que consiste nessa divisão do corpo dos anelídeos, onde podemos ver toda essa segmentação desse corpo, desse animal, como se fossem anéis, durante todo o corpo desse animal. Bom, em relação à sua importância ecológica, os anelídeos eles além de desempenhar um papel fundamental nas cadeias alimentares, eles são importantes na fertilização do solo e podem atuar como bioindicadores. Com isso, eles são bem vistos na agricultura. Por que na agricultura? Porque ao se alimentar perto dessas plantações, as minhocas elas vão engolir partículas do solo, de onde vão aproveitar a matéria orgânica que está presente neste solo e vão liberar os restos na forma de pequenas bolotas, que são bolotas fecais, basicamente o cocô da minhoca. E essas bolotas, juntamente com a terra, elas vão formar um material chamado de humus. E o humus vamos dizer assim, que é um resultado, né? É o resultado da decomposição daquelas partículas do solo, daquela matéria orgânica. E esse humus, ele é rico em nutrientes e em sais minerais. E ele vai contribuir bastante para a questão do desenvolvimento da planta. Por isso que essas minhocas ela têm assim um papel super importante na agricultura, essa importância ecológica tão bem vista.
E eles também podem atuar como bioindicadores. No caso da minhoca vermelha, ela pode se alimentar de material que está em decomposição e detritos no fundo de rios e lagos. E por isso, elas são consideradas um bom bioindicador da poluição das águas. Mas como assim? A grande quantidade dessas minhocas que vão estar presentes nesses rios e lagos, elas vão indicar essa grande concentração de matéria orgânica, é, que pode vir de esgoto, de lixo, de animais mortos dentro dos rios. Em relação à importância econômica, que também tem tudo a ver com a ecológica, a vermicompostagem ou a minhocultura, ou minhocultura, né, que na verdade é a mesma coisa. A vermicompostagem é o processo de reciclagem de resíduos orgânicos por meio da criação de minhocas. Ou seja, como eu citei anteriormente, o humus, que é o resultado, o produto da decomposição dessa matéria orgânica das minhocas, ele é rico em nutrientes, é um poderoso adubo orgânico para as plantas. Então, né, muita gente começou a pensar, se eu posso agilizar isso de forma natural, eu também posso fazer com que isso cresça e fazer isso gerar renda para mim. E muitas pessoas começaram a criar minhoca para obter o humus, adubar as plantas dessas pessoas. Essas plantas têm um maior desenvolvimento e assim vai gerar renda para esses produtores, ou até mesmo pessoas começaram a vender o próprio adubo, o próprio humus. E a minhocultura, né, também, as minhocas elas podem ser vendidas para serem utilizadas como isca para pesca, para alguns outros animais, peixes também. Bom, e também dentro da importância econômica, né, nós vamos ter essa importância medicinal, que até o século XIX, as sanguessugas elas foram muito usadas em uma técnica medicinal chamada de sangria, que consiste na retirada de sangue de pacientes para o tratamento de doenças. Mas como assim, Mikael? Bom, essas sanguessugas, elas vão liberar a iridina, que é como se fosse um... Essa iridina, ela vai favorecer a circulação. A circulação nesses locais que estão com hematomas ou que passaram por algum processo cirúrgico. Bom, recentemente elas voltaram a ser a opção de tratamento em casos de dificuldade de circulação do sangue em alguns membros, com possibilidade de gangrena, que é a morte do tecido de algumas regiões. E as sanguessugas também podem auxiliar na redução de hematomas, como por exemplo, próximo a cicatrizes. E isso é um feito assim, digamos que é natural, algo natural, e que não é prejudicial sendo feito, né, com acompanhamento médico por indicação médica. Bom, em relação à morfologia desses animais, eles são bilaterais, triblásticos, celomados, com celoma esquizocélico. Eles apresentam metameria, como já citado, e homologia seriada, né, que é basicamente uma repetição de partes internas e externas em cada segmento. E a sua parede do corpo é composta por uma cutícula, como podemos observar nessa imagem, nessa parte mais externa. Em seguida, nós temos a presença da epiderme, que é essa camada de células logo abaixo da cutícula. Em seguida, nós vamos ter a presença dessa musculatura circular, a musculatura longitudinal
e o peritônio parietal que está aqui, ó, essa parte aqui. A cutícula, que é essa parte aqui mais externa, como a gente pode observar, a epiderme, enfim. Vamos continuar. Bom, aqui, ó, continuando a morfologia, nesse corte transversal de um oligoqueta, nós temos, desculpa, aqui nessa camada mais externa a cutícula, em seguida a epiderme, o músculo circular, o músculo longitudinal, a cavidade do celoma, que é essa parte aqui em amarelo, e toda a parte do intestino. Bom, seguindo ainda em morfologia, né? As cerdas são elementos singulares dos anelídeos. Embora não sejam estruturas muito semelhantes às encontradas em alguns braquiópodes. Esses braquiópodes, eles lembram muito alguns bivalves, lá do filo Molusca, mas não são moluscos. E essas cerdas, elas possuem inúmeras variações de formatos e tamanhos, como podemos observar nessas imagens. Essa grande variação, né, que pode, lógico que também tem um valor taxonômico, mas isso nós vamos ver nas próximas aulas. Bom, pessoal, sobre o sistema digestório, os anelídeos eles vão apresentar um sistema digestório completo, com partes posterior e anterior, com origem ectodérmica revestida por uma cutícula, frequentemente com papo e ou moela. Bom, quando a gente fala em sistema digestório completo, em sistema digestivo completo, é porque ele vai apresentar uma boca, vai ter todo um caminho a percorrer, no caso o esôfago, o intestino, e vai finalizar no ânus. Bom, como a gente pode ver nessa imagem bem simplificada, os anelídeos eles apresentam uma boca, em seguida, uma boca, em seguida a faringe, um esôfago aqui bem curtinho, o papo e a moela. O papo, para ficar comida, digamos assim, comida entre aspas, armazenada, e a moela, onde vai fazer a questão da trituração, digamos assim, desse alimento. Depois da moela tem todo esse caminho aqui do intestino, até chegar no ânus. Bom, pessoal, falando um pouco sobre o sistema circulatório dos anelídeos. Esses animais eles vão apresentar uma circulação fechada, com alguns vasos principais. Neste caso, são os vasos dorsal, o ventral e os vasos segmentares. Nesta imagem aqui, não sei se vai dar para vocês observar, mas eu vou tentar identificar com uma linha verde. Aqui nós vamos ter o vaso longitudinal dorsal, como está indicado por esta seta preta. Nós vamos ter o vaso longitudinal ventral, aqui. E nós vamos ter toda esta rede de capilares que está distribuída no corpo deste anelídeo. E aqui a presença dos corações. Como eu já falei, é um sistema circulatório fechado e esses vasos eles estão todos interligados. O vaso sanguíneo dorsal, que está nessa parte dorsal, ele vai ter a função de carregar o sangue, digamos assim, da frente do corpo para trás, da região anterior para a região posterior. Já o vaso longitudinal ventral, ele vai ter a função oposta do vaso longitudinal dorsal, porque ele vai trazer o sangue de trás para frente, ele vai trazer da parte posterior para a parte anterior, né? E
Em cada segmento vai existir um par de vasos sanguíneos laterais que vai conectar os vasos longitudinais dorsal e ventral, formando assim esse sistema circulatório. É um sistema organizado, como podemos observar. Bom, continuando, sobre o sistema nervoso, né? Falando um pouco também. O sistema nervoso, ele vai apresentar um glândula suprafaríngeo, que, digamos assim, será o cérebro deste animal, aqui. Um anel circunfaríngeo, que é essa parte aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Vou tentar indicar com essa setinha verde. O cordão nervoso ventral ganglionar, que é este aqui que está indicado nessa setinha preta. Aqui. O primeiro gânglio, que é o gânglio subfaríngeo, como já está indicado nessa imagem, este aqui. E o subfaríngeo. E os nervos segmentares, que são como se fossem esses fiozinhos aqui, essas ramificações, que vão formar toda essa passagem de corrente elétrica para o corpo do anelídeo. Também um sistema nervoso bem organizado. Para falar um pouco sobre a divisão desse filoanelida, vou falar um pouco sobre uma parte bem mais introdutória sobre a classe Oligoqueta, né? A Oligoqueta é uma subclasse dentro da classe Clitellata, mas que não se usa muito. E esse grupo ele contém mais de 6.000 espécies distribuídas em 25 famílias. É composto por animais conhecidos comumente como as minhocas e possui um número expressivo de representantes de água doce e algumas espécies marinhas. São menos diversificados que os poliqueta e sua grande maioria é cavadora. Uns poucos são tubícolas e alguns parasitas. E aqui eu trouxe duas imagens, né, de representantes da classe Oligoqueta, que são as minhocas, como podemos observar nessas imagens. Bom, outra classe pertencente ao filoanelida é a poliqueta, né? Que acredita-se que em poliqueta encontra-se os membros mais primitivos dos anelídeos, com aproximadamente 10.000 espécies, 87 famílias que estão distribuídas em 12 ordens. Quase todos são marinhos e vivem em habitats de zona de entre marés a profundidades extremas, e alguns poucos habitam água salobra ou doce. No mínimo, duas espécies vivem na Terra e têm várias formas de simbiontes. Aqui eu trouxe a imagem de alguns, né? De alguns poliquetas, que são lindos, eles possuem todas essas partes das cerdas, ó. As cerdas são bem presentes neles, os segmentos são lindos. E a classe Hirudine, né? Que esta também é uma subclasse da clitellata e apresenta algumas modificações bem características, como por exemplo, a perda da segmentação, das glândulas salivares secretoras de substâncias anticoagulantes, né? As espécies hematófagas, e a presença de uma ventosa anterior e uma ventosa terminal ventral ou posterior. Esta é uma especialização do pigídeo, né? E dos últimos segmentos para aderência no hospedeiro, no substrato ou para o auxílio ao movimento, como eu vou mostrar nessa imagem. As ventosas. Aqui, ó. Uma ventosa e outra ventosa. A ventosa anterior e a ventosa posterior. Da mesma forma aqui, ventosa anterior, ventosa posterior. Eles têm um corpo bem mais robusto
né, uma extremidade bem diferente da outra e o corpo bem robusto. Bom, pessoal, como eu falei, essa era uma parte mais introdutória do filo Anelda e usei como referência, fontes de pesquisa, o livro de Brusca e o livro de Hickman e deixar aqui também como sugestão para leitura para vocês, no capítulo de Anelda.